galerinha do canal do Tio Ivan, gente, eu tô passando aqui pra dizer que nós vamos voltar a ter videoaulas aqui neste canal, não? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um sistema muito legal do corpo humano, que é o sistema cardiovascular. Vamos pro vídeo? Bem, gente, então aqui no nosso canal a gente já tinha falado um pouquinho tanto sobre o sistema digestório quanto também sobre o sistema respiratório. Na nossa aula de hoje, na verdade, serão duas aulas bem pequenininhas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. Eu queria focar um pouquinho nessa parte mais introdutória. Eu quero que vocês entendam de já que a função básica do sistema cardiovascular é a função de transporte dentro do nosso corpo. Dirigindo meu carro. Seja esse transporte de substâncias diversas, como é o caso da glicose, como é o caso também de alguns produtos que chegam a ser, de certa forma, ali, até tóxicos para algumas células, seja também o transporte de gases, como é o caso do gás oxigênio, do gás carbônico e por aí vai. O sistema cardiovascular, que antes era chamado também, e até hoje na verdade é chamado de sistema circulatório, é um sistema dentro do corpo que vai ser essencial para realizar o transporte de alguma coisa dentro do nosso organismo. O sistema cardiovascular está meio que espalhado por todo o nosso corpo, sendo composto basicamente de um órgão principal, que é o nosso coração, que vai ser a grande bomba, ele que vai dar força para que esse sangue ele se mexa aí pelo corpo, né? Ele sofra esse processo aí de locomoção, de movimento dentro do corpo. E você tem também vasos sanguíneos, que é por onde o sangue vai circular. Então, tipo assim, o sangue ele não vai circular loucamente aí nos órgãos, não. Ele, em geral, circula dentro de alguns vasos sanguíneos. E é exatamente disso que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Legal! Bem louco! Bem, gente, então falando um pouquinho apenas hoje sobre os vasos sanguíneos, eu queria dizer para vocês que nós vamos ter aí vários tipos de vasos dentro do nosso corpo, com algumas formas muito distintas e com algumas características muito únicas. Hoje, especificamente, já que as nossas aulas são aulas um pouco mais simples, mais resumidas, eu queria focar em 3 tipos de vasos sanguíneos aqui com vocês. O primeiro deles são as artérias. Gente, as artérias, em geral, nos desenhos, são representadas com a cor vermelha. Por quê? Porque as artérias, em sua grande maioria, levam um sangue que é rico em gás oxigênio. E aí nos desenhos a gente tenta padronizar a cor vermelha, simbolizando esse sangue que é rico em gás oxigênio. A gente vai entender na segunda parte da aula que nem todas as artérias levam sangue rico em gás oxigênio, mas a grande maioria delas acaba acontecendo isso. Outra característica muito importante das artérias é que elas são vasos com paredes muito espessas. Vamos traduzir aqui, paredes muito grossas. As paredes das artérias, elas em geral, são formadas por um tecido muscular que é de certa forma muito elástico. Então o sangue passa por dentro dessas artérias com grande facilidade e também com uma pressão muito elevada. Em geral, essas nossas artérias elas vão se localizar em regiões mais profundas do nosso organismo, já que elas levam muito sangue e como elas têm uma pressão muito grande, perfurar uma artéria pode ser muito perigoso para o nosso organismo. Como forma de proteção, elas são mais profundas dentro do nosso corpo. Além disso, se você quer achar uma artéria, você sempre deve seguir o trajeto de alguém que sai do coração. Ou seja, se você tem um vaso sanguíneo que está saindo do teu coração, você está diante de uma artéria, tá bom? É claro, essas artérias elas vão se subdividindo ao longo desse processo. Então, do coração sai aí a artéria aorta, que é a grande artéria do corpo humano, mas ela acaba se ramificando em várias outras artérias. E aí depois, quando se ramificam mais ainda, essas artérias originam as arteríolas. Indo agora para o outro vaso sanguíneo que a gente também vai falar hoje, a gente se depara agora com as veias. Gente, as veias elas têm algumas diferenças em relação às artérias. Primeira delas, lembra que as artérias, elas em geral levam sangue rico em oxigênio? Pois as veias, em sua grande maioria, vão levar sangue pobre em gás oxigênio e, consequentemente, um sangue rico em gás carbônico.
Além disso, enquanto a parede das artérias é uma parede muito espessa, a parede das veias é uma parede mais fininha, mais delgada. Além disso, por conta, de ser mais delgada a parede das veias, elas não vão ter uma grande pressão dentro delas. E a tendência é que o sangue sempre volte. Porque assim, quando a gente tem o sangue saindo do coração, a tendência é que esse sangue sempre vá para frente. Só que como as veias elas não têm uma pressão suficiente para empurrar esse sangue para frente, pode ser que por vezes esse sangue acabe voltando dentro delas. Mas aí as veias têm um mecanismo que compensa tudo isso, que é a presença de válvulas. Então quando o sangue vai e ele tenta voltar nas veias, existem válvulas que são como se fossem portas, que vão fechar as veias e aí o sangue não consegue retornar. Além disso, ao contrário das artérias, que são mais profundas, as veias, em geral, são mais superficiais. E é delas que a gente geralmente fura para tirar sangue, quando a gente vai fazer hemograma. Essas veias, você vai ter veias que chegam ao coração, e aqui você tem outra característica importantíssima dessas estruturas, que é o fato de chegarem no coração. Então as veias aí principais chegando no coração são as veias cava, que trazem sangue de todo o nosso corpo. E outra coisa super interessante é que essas veias vão também se ramificar e formar estruturas que a gente chama de vênulas. E por fim, mas não menos importante, nós temos um vaso que é muito pequeno, muito fino, muito delgado mesmo, que se chama capilar. Os capilares sanguíneos, gente, vão ser vasos muito fininhos, muito delgados, que vão ser responsáveis pelo transporte, na verdade, por dar oxigênio para as células, por dar nutrientes às células e também por receber de volta gás carbônico e alguns outros produtos ali referentes à produção de energia. Então, para isso, como os capilares eles estão realizando aí essas trocas que a gente acabou de falar, eles precisam ser muito fininhos, que é exatamente para permitir que essas substâncias consigam atravessar por suas paredes. Então, na aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre essa primeira parte do sistema cardiovascular, que é a parte onde a gente se refere às estruturas, no caso, às artérias, veias e capilares, que são os lugares por onde o nosso sangue vai passar. Lembrando, gente, esse sangue que eu estou falando, ele é formado de muita coisa, especialmente de água, de alguns eletrólitos. Ele também acaba sendo formado de algumas células, hemácias, células de defesa, e ele é muito importante para o corpo porque é ele que transporta tudo isso. Então essa foi a nossa primeira parte da aula de sistema cardiovascular, onde nós falamos um pouquinho sobre por onde o nosso sangue circula. Na nossa segunda parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre como esse sangue recebe força através de um órgão chamado de coração. Valeu!